Antes de mais, queria só, antes de começarmos, queria só fazer aqui trazer algumas orientações que nós hoje e ao longo destas quintas-feiras vamos discutir temas sensíveis, e nós gostamos sempre dizer isto porque nós não estamos presencialmente no mesmo espaço que possam ter atenção. Pode haver algum tema ou algum conteúdo que possa ser mais sensível ou que possa ser até desencadeador de algum desconforto e mal-estar, e nesse sentido apelamos ao autocuidado dentro do possível de verem esse tipo de situações e, no caso de for o vosso caso, de eventualmente desligarem a conversa e, se necessitarem, por favor, de apoio, me contactarem, me mandarem em mensagem privada ou mesmo por e-mail, que depois nós encaminhamos para a entidade indicada, digamos assim. E também sempre respeito pela opinião das outras pessoas, que acho que é a base, digamos assim, destas conversas. Só muito rapidamente apresentar quem é Quebrar o Silêncio. Portanto, nós somos a primeira e única resposta de apoio especializado para homens e rapazes vítimas de violência sexual. Os nossos serviços são todos gratuitos, anónimos e confidenciais, para nós prestamos apoio psicológico, grupos de ajuda mútua e apoio entre pares, e além do apoio prestado, nós trabalhamos sempre no sentido também de promover sessões de sensibilização, informação e formação sobre violência sexual em geral, mas também especificamente contra homens e rapazes. Nos primeiros 4 anos de trabalho da Quebrar o Silêncio, 371 homens e rapazes procuraram o nosso apoio, o que significa que em 2020 registramos uma média de 10 novos pedidos por mês e que significa um aumento de 20% face a 2019. No fundo, só para explicar o que vai acontecer hoje, nós vamos ter aqui uma conversa com a nossa convidada Maria João, que se vai já apresentar de seguida. Vamos ter uma conversa inicial, portanto, tinha aqui algumas perguntas preparadas para a Maria João, e no fim vamos ter um espaço para colocar questões. As questões podem ser colocadas via Facebook por escrito, porque eu vou tomando atenção, e também aqui no Zoom, que também podem ser ou por escrito, na sala de chat, bate-papo, desculpem, ou oralmente. Eu peço só para quem faça participações orais que seja muito breve, porque são muitas pessoas que estão aqui também a participar e para dar espaço, e além de ser breve, seja mesmo em formato de pergunta, está bem? Isto é só mesmo aqui para termos as bases delineadas. Posto isto, vou agradecer novamente à Maria João por ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje e que se faça a apresentação da Maria João. Pronto, explica-me só um pouquinho quem tu és, para quem não te conhece ainda, e depois eu começo a fazer-te as perguntas. Obrigado. Obrigada. Se me tivesse lembrado, ter-te pedido para me apresentar, porque é sempre aquela parte que nunca sei se estou a falar mais ou a falar menos. Mas chamaria João Faustino, tenho feito investigação e tenho publicado sobre sexualidade e violência sexual, que é o grande centro dos meus interesses. Estou agora no doutoramento na Universidade de Auckland e colaboro com a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Não sei se foi muito sucinta. Está ótimo, ótimo, Maria João. Ok, então vamos começar pela primeira pergunta, porque o objetivo é realmente irmos às bases dos conceitos que estamos aqui a tentar desconstruir e depois construir, que é o consentimento? Ou melhor, tendo em conta que há uma imensa dificuldade também, porque consentimento, tal como a violência sexual, é assim um grande conceito que depois tem muitas ramificações, e eu sei pessoalmente que tu tens a tua opinião muito, muito particular, mas antes de chegarmos à tua opinião, que conceitos é que tu encontras na literatura e nos materiais que tu tens acesso que tu consideres que seja, digamos assim, o conceito mais consensual ou pelo menos mais aceito? O conceito mais consensual, ou mais aceito, ou dominante, é de que o consentimento se traduz uma forma de acordo, assim, em termos muito gerais, um sentido muito amplo, um sentido de acordo, de voluntário à partida e como requisito, e qualquer coisa que traduz a autorização, portanto, neste sentido de adesão a
e depois tem as suas expressões mais variantes, uma concessão, autorização, mas esta ideia de acordo, e o consentimento sexual é sobretudo esta ideia de acordo das partes envolvidas para a interação sexual, para a prática sexual. Isto assim dito parece qualquer coisa simples, mas está muito longe de ser tão simples assim, enquanto conceito operacional, até porque um dos problemas é que na literatura científica sobre o consentimento sexual, existe muita, existem também muitas críticas ao conceito de consentimento, portanto o que eu vou dizer aqui não estou a inventar a roda, mas um dos problemas é precisamente que existem muitos estudos que não definem consentimento, que vão abordar o consentimento e estudos empíricos sobre a forma como as pessoas entendem consentimento, por exemplo, em contexto de universidades, etc., mas que não definem consentimento. E há muitos autores e autoras que mobilizam conceitos diferentes e que presumem que têm entendimentos diferentes sobre o consentimento, o que é também depois um fator de alguma perturbação. Mas esta ideia de acordo, esta ideia basilar de acordo e depois o consentimento, nestas várias diversas acessões, há quem ponha mais a tónica num processo psíquico ou emocional ou comportamental, sempre dinâmico, sempre voluntário, portanto há aqui uma data de requisitos que têm de ser cumpridos para que o consentimento se verifique, mas sublinhar esta ideia de acordo voluntário, revogável a qualquer momento. Portanto, sei que vamos falar disso mais à frente, e é uma das coisas que tem mesmo de ser muito, muito clara e muito simples para toda a gente, que o consentimento é um processo dinâmico durante a interação sexual, que não é um envelope fechado, não é um ato único em que se consente e está feito, não, é específico a cada ato sexual e é revogável a todo o tempo. Portanto, as pessoas podem iniciar uma relação sexual e a qualquer momento não estão sob qualquer obrigação de a continuar, por muitas pistas que tenham dado, ou achem que tenham dado, ou estejam já no ato, a qualquer momento o consentimento sexual é revogável, sobretudo a partir desta ideia de acordo. Eu acho que estamos aqui já com uma boa base de trabalho e para começarmos a desconstruir se calhar alguns pormenores e daquilo que fui apanhando agora da tua partilha, é que parece que estamos a falar de um contrato, sei lá, de um contrato legal, não é? Revogável, acordo, portanto parece que estamos aqui quase, toma, está aqui um contrato de 20 páginas, lê por favor, se tiver alguma dúvida por favor explica, vamos comunicar. Ok, estou aqui a brincar um pouquinho, mas a verdade é que se calhar vamos já diretamente à tua posição, o que é que tu sentes ou qual é a tua reflexão quando falamos nestes termos de revogável, não é revogável, ou seja, de acordo, contrato, qual é que é a tua posição, que é para depois também para as pessoas perceberem aqui o teu ponto de reflexão e de trabalho. O meu ponto de reflexão principal sobre o consentimento foste à raiz das críticas, daquelas de que estou muito próxima, pelo menos foste à raiz das críticas sobre o consentimento. E o consentimento, há literatura e posições feministas com décadas sobre o consentimento, precisamente que apontam esse legado da linguagem dos contratos. Porque o consentimento parte daí, parte precisamente de uma matriz muito contratualista, parte da linguagem dos contratos, e não é qualquer coisa a que nós espontaneamente nos referiramos quando estamos a falar de interações sexuais, de prazer sexual, de desejo sexual, não é qualquer coisa, traz muitos problemas, essa bagagem da linguagem dos contratos, traz muitos problemas quando é introduzida na dimensão da sexualidade, das relações íntimas. E é precisamente, esse é o cerne da crítica, e é uma crítica que eu considero absolutamente justa e muito fácil de perceber, até se pusermos isto em termos correntes, de que nós não falamos de consentimento espontaneamente, não é? Na linguagem de todos os dias, não falamos de consentimento quando estamos a falar de sexualidade espontaneamente. A McKinnon tem uma frase, a Catherine McKinnon, que é uma jurista muito conhecida, uma feminista, professora de Direito, e ela tem uma frase que aponta precisamente para isso, como o consentimento
não é um vocábulo, não é o conceito que nós espontaneamente usamos quando queremos falar de sexo que foi ou é desejado, querido, abraçado de forma entusiasta pelas duas pessoas, reciprocamente, não é? Ela tem uma expressão que eu acho que resume muito bem, lembro de nós falarmos sobre isto já, que eu acho que resume muito bem e sintetiza muito bem a crítica. Ela diz, num texto de 2016, diz o consentimento não é, na matriz social, no contexto social, o vocábulo que traduz a expressão desejo e welcome, sexo e entusiasmo. Ninguém diz, nós tivemos uma noite fabulosa, eu e ela consentimos. Ninguém diz isto, não é? Não é, pelo menos eu nunca vi. Não é a ferramenta que nós usamos para nos referirmos a coisas desejadas e a sexualidade que mais do que lícita, ou que mais do que autorizada, mais do que consentida, é qualquer coisa que desejamos e que é mutuamente, entusiasticamente prazerosa, etc. Portanto, esta ideia de que, sim, nós falamos de consentimento em muitos âmbitos, em muitas esferas, o consentimento informado, no contexto médico, por exemplo, o consentimento legal para todo o tipo de contratos, tu assinas um contrato com a Vodafone ou com qualquer outra companhia, e sim, estás a assinar e dar o teu consentimento para uma fidelização de 1 ano ou 2 anos. Agora, isso não traduz a tua vontade. Nem sequer a Vodafone te pergunta, ou recolha, ou quando acedes ao site. E nesses casos há uma relação quase assimétrica, não é? Porque nós, se estamos a comprar um produto, não é propriamente uma relação, digamos, humana. Precisamente. Há aqui uma assimetria de forças, e o modelo do consentimento continua, e de alguma forma naturaliza, está assente nesta ideia de hierarquia, de alguém que tem um poder negocial muito superior a outrem, e há alguém que inicia, isto na esfera da sexualidade, alguém que inicia e alguém que consente ou que recusa. Portanto, há aqui um modelo de partes desiguais, tem a própria premissa de que as partes sejam desiguais. E nós sabemos, e por isso também uma das críticas que é feita ao consentimento, é que ele abstrai, quando falamos em consentimento, abstrai destas hierarquias de poder e destas hierarquias sociais que são muito profundas, onde a sexualidade se constrói e onde se vive, porque ela não é imune às relações sociais gerais, onde existem dinâmicas de poder. A crítica é muito feita porque ele não capta a dimensão de género, todas estas complexidades, todas estas nuances. E quando falamos em alguém consciente, essa ideia de hierarquia para que tu apontavas, temos muito pressuposta o imaginário que o homem inicia, ou de que o homem tenta, ou de que os homens é que procuram, que os homens é que tentam obter sexo e que as mulheres consentem ou que as mulheres recusam. Portanto, esta ideia de que o homem, muito naturalizada, de que os homens querem e procuram sexo, e que as mulheres, que cabe às mulheres estabelecer fronteiras e limites, consentir Exato. ou não consentir. Achas então, neste universo todo que já levantaste das questões e dos limites, achas que então, quando se fala, por exemplo, de o consentimento entusiástico, consciente, informado, são formas de tentar, por exemplo, reforçar um conceito que pode ser deficitário ao início, ou seja, o conceito que já não é tão sólido, ou pelo menos tem tantas ramificações e tantas interpretações, achas que então quem traz a noção de consentimento entusiástico, informado, consciente, tenta reforçar aqui algumas dimensões que não estão na base do conceito? Exatamente. Ainda que seja um passo positivo, e é uma tentativa muito positiva, não é? Nos anos 90, a ideia lançada de no means no, de que o não significa não, tentou-se pelo menos suplantá-la pela ideia de que o sim significa sim, um slogan concorrente do only yes means yes, só o sim significa sim. Porque a primeira abordagem, ou
o primeiro sentido de consentimento põe muita tónica na resistência, e nós todos percebemos e todas percebemos como é que isto foi usado e continua a ser usado contra as mulheres. Como é que tu recusaste? De certeza que foi explícito, a tua recusa foi explícita, foi forte, foi sonora, e quando nós e todas e todos sabemos que a interação, e este acho que é um ponto mesmo muito importante de sublinhar, a interação na vida comum, na vida corrente, no cotidiano, nas normas não formais de comunicação e de convivência. Eu acho que também é muito fácil perceber, por um exemplo, de quando nós recusamos coisas que não queremos e às quais somos convidados ou que nos são pedidas, não o fazemos de forma, num confronto direto, muito hostil, não é? Pensa, se eu te perguntar, Ângelo, queres ir ao cinema? Para já não te pergunto, consentes em ir ao cinema, ou consentes em beber uma cerveja, ou consentes em ir aos copos, ou consentes outra coisa qualquer, pergunto se queres. E eu sei intuitivamente a diferença, sabemos todos, não é? Que os conceitos não significam a mesma coisa. Mas imagina que tu não tens qualquer vontade, em particular naquele dia, por exemplo, e à partida não vais dizer-me, claro que não quero ir ao cinema, ou obviamente não vou aos copos contigo, não é? Dizes, se calhar agora não posso, eu tenho mais trabalho, ou não, hoje, esta semana não dá jeito, hoje não dá jeito. Portanto, nós reagimos sempre de uma maneira muito mais... muito menos hostil, muito mais de acordo com a forma como comunicamos em geral, não é? Sobretudo quando conhecemos as pessoas e quando há relações de alguma intimidade ou de afeto, nós não vamos dizer, claro que não vou consentir em ir ao cinema, não é? Arranjamos outra forma. Sim. Mas, voltando à tua pergunta, que eu sei que eu não respondi ainda, a passagem do não significa não, para começar, onde se começou a falar e ouve-se cada vez mais, o consentimento está a ter um momento de grande amplitude, felizmente por um lado, e eu acho que é insuficiente. Tudo o que estou aqui a dizer de mal do consentimento, eu quero sublinhar que o consentimento é imprescindível, não é suficiente na minha visão. Mas a passagem desta, para se falar de consentimento entusiástico e do consentimento afirmativo, muito na ótica do affirmative consent, o que eu acho, e as autoras que sigo e que fizeram as tais críticas que já referi, é que quando nós estamos a falar de entusiasmo, já não estamos a falar de consentimento. Porque o consentimento traduz muito mais esta ideia de acordo, ou de concessão, de capitulação, do que propriamente de entusiasmo. Eu acho que quando estamos a falar de entusiasmo, já estamos a falar de outra coisa que não é consentir. É já desejo, de vontade, de patamares que são outros patamares, não é? O consentimento, eu acho que é um patamar mínimo, é o mínimo dos mínimos olímpicos para que haja uma interação sexual. Quer dizer, sem consentimento não pode existir sexo, não é? Não pode. E a pessoa, para consentir, tem de estar em condições de o fazer. O consentimento tem de ser voluntário, tem de ser consciente, obviamente tudo isso. São requisitos mínimos. Não acho que o consentimento seja o ideal a atingir, o ideal nas relações. Acho que falamos de outra coisa, falamos de mutualidade, falamos de entusiasmo, falamos de vontade. Isso já não é consentir só. Marisa, faz-me lembrar uma questão ou outra que às vezes vejo, mesmo quando falamos erradamente as coisas, que é, por exemplo, dizer sexo não consentido, não é? Que é uma ideia para mim completamente absurda. Se não é consentido, não foi sexo, foi violência sexual, ponto final, não é? Porque não podemos estar aqui a dizer. Eu lembro que havia uns materiais que eu tinha encontrado há uns tempos, que um dos riscos de determinada questão, não interessa agora qual, era sexo não consentido. Então, se é sexo não consentido, então não estamos a falar da mesma coisa. E portanto, acho que aí também está o modo de dissociar. Acho que podia ajudar-nos aqui na conversa. Se calhar, estava a pensar em para que lado é que íamos agora, mas eu acho que era importante se calhar pensarmos... Se deixares só, porque eu acho muito interessante, deixa-me só fazer uma nota, porque eu acho muito interessante o que tu acabaste de dizer, e há muitas críticas a essa ideia ou essa expressão, que agora se vulgarizou também, de sexo não consentido. Porque é um brutal eufemismo, não é? Sexo consentido, sexo não consentido já é outra coisa, não é? Higieniza imenso
a ideia, e por isso também a tónica no consentimento é perigosa, porque não, estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de violência. Não é se pusermos sempre a tónica no consentimento e não noutras expressões de entusiasmo, de vontade, de mutualidade, sobretudo, parece que é a peça, falamos só em consentido ou não consentido, não é? Parece que é o único elemento aqui de ruptura. E não, sexo não consentido é uma expressão hiper problemática, muito higienizante, mas tem uma carga muito sanitária, não é? Como isto é comum vermos nos média, o sexo não consentido ou o arguido teve relações Sexo sexuais com. forçado. Sexo Já forçado. estamos. Temos de evitar, lembro-me de uma conversa com a Margarida, temos de evitar muito e policiar muito, no bom sentido, a linguagem, porque a linguagem importa e naturaliza e legitima uma data de coisas nesta esfera. Portanto, evitar ao máximo a expressão sexo não consentido. Então, eu pegava por aí, que é, quando trabalho com jovens, encontro cenários um pouco problemáticos e preocupantes, que ainda há muita narrativa de o primeiro não não conta, o segundo não também não, porque os primeiros não nunca conta, porque o não é sempre o meio passo para o sim, não é? E depois vem aquela dita já que é o sim significa anal, portanto já estamos aí, já estamos a evoluir numa narrativa um pouco estranha, não é? Portanto, e os jovens dizem, porque as raparigas se disserem logo sim, são umas fáceis, vendidas e outros adjetivos que não vou agora reproduzir, portanto elas têm de se fazer difíceis, portanto têm que dizer não várias vezes, é como se houvesse um protocolo, não é? Uma dança, um guião, em que eles sabem que têm que fazer uma série de perguntas várias vezes e elas dizerem que não, até chegar à conquista do sim. E isto significa que estamos aqui a toldar, não é? A jogar areia para os olhos e a enganar os jovens, nesse sentido. E quando trabalho com os jovens, tiro sempre o foco do não e volto e coloco o foco no sim, na perspectiva do sim. E o que normalmente, só para dar o contexto, costumo dizer aos jovens que se temos que ir tentar perceber o não, se a vítima disse um não, então já está tudo perdido. Ou Já está significa tudo perdido há muito tempo. Sim. Significa que houve uma situação de violência sexual e que estamos a tentar então perceber é se vamos culpabilizar e responsabilizar a vítima de ter dito que não, em vez de pensarmos no outro lado, da outra pessoa e dizer assim, calma aí, mas tu tinhas a certeza que a outra pessoa estava entusiasmada, que estava interessada, que estava investida, é esse sentido, não é? Portanto, o que eu tento dizer, ok, vamos lá tentar perceber numa relação de intimidade que queremos o bem da outra pessoa, o conforto e o bem-estar, então daí vamos logo tentar fazer a questão, não é? De investir no sim, tu tens a certeza que a outra pessoa está tão investida quanto tu. Da tua parte, da tua perspectiva, o que é que tu achas desta mudança do não para o sim, para ir mais atrás? Tu dizes tantas coisas importantes que eu acho que Ok, pega no que achares mais e... tenho pena não ter tirado notas, tenho mesmo esquecido de responder alguma coisa, porque eu acho que foi uma síntese perfeita de um dos problemas principais. Primeiro, a ideia de que realmente nós não podemos falar em consentimento ou em ética sexual ou sexualidade e violência sexual sem falarmos em género, sem falarmos em papéis de género. Essa ideia de que a mulher diz não à partida e que o não significa tenta mais, não é? Que é um convite à transgressão, que há quase um guião em que ela diz não, porque assim é suposto, não é? Porque a sexualidade das mulheres é muitíssimo escrutinada, e que depois é quase um try harder, continua até que e não, de todo. E é isto que importa ser desmistificado logo à partida. Não é? Nós temos de desnaturalizar, da mesma maneira que tu pôs muita tónica no dessexualizar a violência sexual, nós temos de desnaturalizar esta ideia de que os homens querem sempre sexo e os rapazes querem sempre sexo e cabe às mulheres definir fronteiras e que elas são caracterizadas e são rotuladas de acordo com as fronteiras que põem e que estabelecem, não é? Aquilo que tu disseste de se elas vão com toda a gente, os rótulos toda a gente sabe, as mulheres estão sempre naquelas fronteiras, estão sempre naquele duplo padrão, não é? Que ainda persiste, e naquelas duplas morais de se ela não, se ela
faz demais ou faz com muita gente é uma porca, e ao passo que ninguém caracteriza os homens da mesma maneira, mas sobretudo a ideia de que também se não o fizer é uma frígida e é uma púdica, portanto está sempre condenada a falhar de alguma maneira, as mulheres estão sempre condenadas a falhar, mas começar por aí, desmontar estes guiões e desmontar estes mitos de que os homens querem sempre, de que as mulheres têm a sua sexualidade é que estabelece o seu valor, não é? As mulheres castas e as outras, isto já é muito antigo, não é? A cultura da violência sexual assenta nestes discursos dominantes, nestas representações. Começar por desmontar isto. E eu também tenho algum medo, e há literatura que aponta para isso, que o conceito de consentimento, a maneira como tu disseste, desde procurar o sim, tenho muito medo que isso seja convertido numa forma de adaptado aos guiões tradicionais, que seja eles procurarem um sim, como qualquer coisa que é para ser atingida. Ou seja, eu vi, sobretudo quando fiz entrevistas no contexto do doutoramento, onde fui estudar violência sexual especificamente ligada à realidade do sexo anal, da heteronormalização do sexo anal, uma das coisas que percebi quando fui investigar as dinâmicas e fiz o recrutamento neutro, portanto mulheres e homens responderam, ainda que numa proporção muito diferente, e aquilo que eu percebi é que um padrão muito típico que as mulheres me relataram era precisamente esse, era de quebrar a resistência delas. Muitas diziam, as descrições eram muito semelhantes, que elas estavam a ser vencidas pelo cansaço, que eram namorados que não estavam a impor a força. Estes cenários de violência aconteceram sobretudo na esfera íntima, em relações de intimidade, muitas de longa duração. Importa também vincar isso, que a violência sexual tem como terreno mais fértil as relações de intimidade. Não é aquele mito de que é um estranho que vem saído do bosque, é um mito, não é? Acontece, obviamente, acontece violação por estranhos, mas não é o mais comum. E as raparigas descreviam muito que era a insistência, eles não estavam a coagi-las fisicamente, não havia força física, mas havia muita manipulação e havia, sobretudo, muita insistência, pedidos recorrentes, tentativas, quando elas estavam quando estavam num contexto de uma interação sexual, tentar começar o sexo anal sem qualquer aviso, sem qualquer pergunta, sem qualquer contexto, sem qualquer antecipação. Portanto, vincar também isto, de que o sim não é um objetivo, não é? Se tens de estar certo, eu acho que tu disseste uma coisa muito importante, é estar certo, temos todos, isso é qualquer coisa, é um dever para toda a gente, nós temos a certeza, temos de ter a certeza, e a grande pergunta é, aquela pessoa quer mesmo ter sexo contigo? Não é se ela consente, ou tu tens de ter a certeza quando inicias uma relação sexual, quando inicias uma interação sexual, seja qual for o tipo de interação sexual, tens de ter a certeza que aquela pessoa quer. Exato, eu acho que aí esse ponto para mim, Maria João, é central, que não é tentar que a pessoa vá assim, eu consinto, vá, é quase como já foi, sei lá, há uma exaustão, então foi ali tantas investidas, a pessoa vai perdendo a força até que diz sim, vá, já está aqui o sim, e ok, então tenho aqui o sim para fazer tudo o que eu quero e não é é uma isso. checklist. Exato. Ela deu sim, E sim. então é sempre Estou colocar. imune, não é? Estou imune à Sim, crítica, sim, já portanto, posso, já já posso. posso. O contrato está Exatamente. assinado, agora já posso fazer o que eu Exatamente. quiser, mesmo E que ela não queira. E é isso mesmo. é O que o sim foco. não é um objetivo. Agora, por falar em objetivo, tu falaste do sim significa, o não significa sim e o sim significa não. Referir que esse foi o slogan cantado por uma fraternity, não sei Sim, exatamente como traduzir em português, mas de um grupo de estudantes, rapazes, na Universidade de Yale. E havia o slogan que eles foram a cantar, a gritar, do no means yes, yes means anal. Portanto, esta ideia já tão antiga, não é? Mas continua tão presente, que quando as mulheres dizem não, é para quebrar, e se elas disserem sim, há uma fronteira nova. sim, Há uma fronteira nova a é como quebrar, se não estivessem é? sempre constantemente a esticar o Exatamente, final, o que se exatamente. quer. Eu acho que é importante, se calhar, aqui perceber é que se tirássemos o foco, e aqui estamos de acordo, que é uma questão completamente generalizada, se tirarmos o foco do eu quero,
para a pessoa do que é que tu queres, se também queres, é diferente, porque parece que estamos aqui a falar do género. Eu tenho esta necessidade, seja ela reforçada socialmente pelos estereótipos de género, ou se eu quero mesmo é dar prazer àquela pessoa, se eu quero estar com aquela pessoa, saber que aquela pessoa está bem e está em segurança, ter aquela noção de bem-estar, de querer o bem-estar da outra pessoa. E acho que aí falta muito isto, não é? Falta muito isto, porque nessa perspectiva é sempre o que eu quero e tu, pronto, vai lá se me dás, não é? Vai lá se me, o obséquio quase, não é? E isto deturpa para mim muitas coisas. E se calhar, Turpa tudo. Sim, aqui tentando buscar exemplos práticos, e acho que era interessante falarmos aqui, se calhar, um pouco de consentimento nas relações de intimidade, não é? Portanto, nos casais, sejam eles mais recentes, ou já com alguns anos, ou casados, por aí fora, que era como e quando, não é? Ou seja, consentimento como e quando. Porquê? Porque às vezes parece que há aquela ideia de que é ali no momento quente, digamos assim, não é? Em que se deve parar e calma aí. Deixa-me cá sacar o contrato, tu consentes a fazer isto? Sim ou não? Então, e dentro disto, também isso significa isto, sim ou não? E muitas vezes eu digo, calma aí, se calhar não é na altura em que estão ambos envolvidos, mas se calhar noutra altura antes, que se calhar enquanto casal podem conversar com aquilo que cada um e cada uma se sente mais confortável, que realmente deseja, não é? Porque uma coisa é uma pessoa, uma das partes vir dizer eu gostava de experimentar isto e a outra pessoa parece ter que se acomodar à ideia, não é bem isto, mas é mesmo perguntar à outra pessoa o que é que tu gostas, qual é que é a tua área de conforto, vamos explorar isso. Como é que tu Sim. achas do como e quando em relações de intimidade? Começar por responder aquilo que eu acho que é óbvio, mas que infelizmente está tão difícil de tornar óbvio ou de tornar uma certeza prática, que não existe um direito ao sexo. Ninguém tem o direito de exigir sexo a outra pessoa. Isto em qualquer contexto, em absolutamente qualquer contexto relacional, em qualquer dinâmica, seja num one night stand, numa única noite, sejam as pessoas casadas há 50 anos, sejam amigos que de vez em quando têm sexo, seja qual for a situação. Ninguém tem o direito a sexo. Isso não existe. Ninguém tem direito a forçar sexo, seja de que forma for, seja das formas aparentemente mais subtis, por manipulação, por insistência, por pressão psicológica, seja por qualquer outra forma daquelas que nós mais classicamente associamos à violência sexual. Portanto, isto parece uma ideia, parece uma coisa óbvia, mas contextualizar e dizer que, por exemplo, a ideia de ter sexo como dever no casamento foi qualquer coisa que era legalmente acolhida até, em muitos contextos, no Ocidente, até a década de 70 e 80, portanto estamos a falar de um passado muito recente. Sim, Não é? sim. Algumas pessoas aqui de certeza já eram nascidas nessa altura, não estamos a falar de uma pré-história das relações conjugais. A dita exceção marital para a violência sexual, ou seja, a ideia de que as mulheres não eram violáveis no casamento, porque tinham, lá está, assinado um contrato que incluía, um dos termos era precisamente a sexualidade, ou o sexo com homens, com os homens com quem estavam casadas. Portanto, esta ideia é uma ideia, infelizmente, quase recente, podemos dizer. É uma ideia que precisa ainda de ser sedimentada. Portanto, começar por aqui. Nenhuma relação de intimidade vos dá o direito, ou nos dá o direito, de exigirmos ou esperarmos sexo da outra pessoa. Não, isso não existe. Ou seja, como tu dizes... Peço imensa desculpa estar a interromper, mas surgiu aqui uma certa, não sei se podia interromper nem se é a melhor altura, mas surgiu-me aqui uma incongruência na minha cabeça que tenho mesmo de resolver, porque já tive mais palestras sobre este assunto e como a doutora, ela, outra senhora, ela falou dos direitos sexuais, por isso, só que se calhar noutra medida, ou seja, como a sexualidade é um direito humano também para nós e fundamental, mas se calhar no sentido em que é um direito que nós temos de sentir prazer e não de incutir prazer à outra pessoa. Acho que é isso que a doutora Maria está a querer dizer, certo?
Ou seja, não temos o direito de O direito à expressão livre da sexualidade. Desculpa, se calhar interrompi. Deixa-me só aqui centrar um pouquinho em termos de moderação, eu vou vir com o meu, com o meu martelo, só para esclarecer, obrigado Catarina, mas neste momento... Peço imensa desculpa. Não tem Não faz problema. mal, eu não me importo nada de responder agora, Ângelo, não sei se não causa Não tem problema, é só para dizer que nós estamos a terminar esta conversa para depois fazer uma recolha de questões, só para termos esse momento daqui a pouco, está bem? É só para termos isso Foi de só ordem. mesmo porque estava aqui uma incongruência Sim, e Mas eu não me importo nada de responder agora, não me importo nada, até acho uma questão muito pertinente. Sim, mas faço o convite que possam escrever, já ir escrevendo, como algumas pessoas têm escrito no chat, e depois nós podemos lançar algumas, porque até podem se cruzar, está bem? Mas sim, continua Maria João e responde, claro. Para dizer, claro que existe o direito ao desenvolvimento e à expressão da sexualidade, à livre expressão, ao livre desenvolvimento, no sentido de, obviamente, ninguém pode sofrer repressões ou represálias por ter relações, lá está, consentidas, idealmente desejadas, idealmente com desejo e prazer mútuos, etc., numa base de mutualidade, com pessoas do mesmo sexo ou do outro, por exemplo, sem qualquer tipo de penalização ou de discriminação. Claro que esse direito ao livre desenvolvimento da sexualidade existe. O que não existe é o direito a ter sexo com outra pessoa, porque isso implica dizer que há alguém que tem o dever de ter sexo connosco. Isso não pode existir. Não é? Nós não podemos simplesmente dizer que alguém tem direito a satisfazer as minhas vontades, ou as minhas fantasias, ou seja o que for no âmbito da minha sexualidade. Não. Mutualidade é um requisito aqui. Portanto, estes direitos não são absolutos. O livre desenvolvimento, a livre expressão, claro. Agora, o dever que alguém tenha de ter sexo connosco não existe. Isso faz-me lembrar, desculpa, Maria João, duas questões que é, como estavas a dizer, o facto de estarmos casados ou casadas, de haver essa quase direito à obrigação, não é? Essa obrigação, e também no contexto da noite, que eu acho que é aqui uma questão muito importante, não é? No contexto da noite, quando há tentativas de sedução, de flirt, por aí fora, muitas vezes pode haver este jogo final que é a obtenção de sexo, não é? E depois aqui, se calhar, lá vem as questões de género para os homens e rapazes que são educados para os comportamentos predatórios de conquista e de avanço sexual, muitas vezes, se calhar, não conseguem nem lidar com o não, nem conseguem lidar com a frustração de, digamos, uma nega, entre aspas. Sim. Portanto, esta questão, coloco-me logo aqui esta questão do início de uma interação, seja ela qual for inicialmente, de haver um final que é sexual, no fundo é sexual, não é? Portanto, e aí estou a imaginar este direito de não dar sexo, ou o direito de não sexo, fazer confusão para muitas pessoas, porque parece estar na gênese de muitas interações logo para começar. Sim, mas voltamos sempre ao princípio. Sim, ok. Qualquer tipo de interação, isto faz-me lembrar muito as conversas em torno de quando foi a acusação, quando há normalmente alguma acusação, mas isto foi particularmente expressivo no caso do Ronaldo. E não estou aqui a querer falar do caso do Ronaldo de todo, mas só sobre os muitos comentários que existiram sobre, e isto de figuras com alguma visibilidade, algumas figuras públicas, lembro-me da Maia, por exemplo, dizer, mas ela estava lá, quem vai à guerra dá e leva, não é? E isto tem de ser o princípio dos princípios, estar num contexto de intimidade, estar sozinho com alguém, até estar a começar uma interação sexual, não é de todo um envelope fechado em que a pessoa diz, mas eu recebi o consentimento. Não há absolutamente nada, nenhum contexto, nada que cria uma obrigação de começar, iniciar ou continuar uma interação sexual. De todo. Okay. Isto em qualquer contexto, seja na noite, seja no Tinder, em que as pessoas se encontram e há uma expectativa, porque se vão encontrar presencialmente, no Tinder, em qualquer outra aplicação desta natureza, porque se vão encontrar presencialmente há uma expectativa de que seja com uma finalidade sexual, porque isso foi o desencadeador do encontro. Não há absolutamente nada que obrigue, que vincule, estamos aqui numa esfera de direitos humanos essenciais, que vincule aquela pessoa a ter sexo com outra.
Então Isto é absolutamente vital. voltamos ao início, Maria João, que é então como é que nós trabalhamos estas questões do consentimento barra interações com as pessoas para que se perceba os códigos, ou seja, para que se perceba o entusiasmo, para que se perceba o envolvimento. Só para dar aqui o contexto e depois passamos para as perguntas, se achares que faz sentido. Eu lembro-me na altura do Me Too havia aquele caso havia aquele comediante, acho que é o Hamza Ansari, creio eu. Sim, sim. Que tinha sido com uma rapariga, Exatamente. acho que foram para casa, entretanto começaram a haver algumas interações sexuais, e a certa altura ele diz que percebeu que ela já estava desinvestida, que já não estava tão interessada e perguntou se ela queria parar e ela disse que sim. Entretanto eles vestiram-se, ele chamou um táxi, ela vai para casa e fim da primeira parte da história, não é? Ou seja, e muita gente achou, uau, fantástico, um homem que percebeu que o interesse da companheira, portanto, e chamou o táxi e parou, não avançou, não forçou. E depois veio a segunda parte da história, que é muitas pessoas, nomeadamente mulheres, a perguntar, sim, mas quando é que ele percebeu? Ou seja, a questão é, se já tinha percebido, se não poderia ter percebido muito antes e que se calhar aqueles contactos se calhar podiam ter sido evitados. Mas o relato dela é precisamente nesse sentido. Ok, então como é que nós navegamos nestes códigos? Ou seja, por exemplo, o que eu quero chegar é que não é necessário dizer que não para que o consentimento seja retirado. Não é necessário que a pessoa diga que sim para mostrar que está entusiasmada e investida, não é? E muitas vezes, como nós dizemos, que o silêncio da pessoa não deve ser interpretado como consentimento, não é? Isso é o mais importante. Ok, Isso então... é o mais importante dos mais importantes. É que não é só o não que significa não, não é? Se a pessoa está desinvestida na tua expressão, se a pessoa está imóvel, paralisada, se tem uma expressão de dor, se tem uma expressão de desinteresse, em caso de dúvida, é não. Em caso de ambivalência, é não. E às vezes eu tenho a sensação, quando começamos e sobretudo algumas das conversas em torno do Me Too, parece que estamos a falar de aliens e que as pessoas nunca comunicam no resto dos dias e no resto não têm relações de comunicação todos os dias, a toda a hora, em todos os contextos, e que não sabemos ler os sinais uns dos outros. E voltemos sempre ao básico, nós sabemos ler quando alguém está plenamente investido, plenamente interessado e plenamente, sabemos ler o desejo, sabemos ler as expressões. Portanto, nós podemos decidir bastar-nos com menos ou não, não é? Agora, voltando também a um ponto prévio, se mesmo que a outra pessoa diga sim ou não resista, se para alguém ter sexo contigo tu tens de ou humilhar, ou pressionar, ou chantagear, ou intimidar, ou de alguma forma condicionar a resposta dela, o que é que isso diz de ti? Exato. E o que é que isso diz da interação sexual? O que é que este consentimento significa? Não é? Eu lembro-me da Margarida dizer na vossa conversa passada, de falar do caso de uma senhora que ela tinha acompanhado. Desculpa? A senhora que tinha 11 filhos, não era? Não, o exemplo anterior, desculpa-me, eu disse que me acontecia sempre alguma coisa online. O exemplo anterior que ela deu, eu não quero citar mal a Margarida, mas onde ela dizia a uma senhora que. Desculpa-me, eu tirei o som, mas isto. Que lhe tinha dito. Acha que para não ter os tachos e as panelas a voar, eu não abro as pernas? Eu abro as pernas. Estou a tentar citar de memória e desculpa-me ser tão gráfica, mas esta ideia de que, lá está, todas as normas culturais em torno da sexualidade, que é um dever das mulheres, que é qualquer coisa que está pressuposta nas relações do casamento ou da intimidade de longo prazo. Todas estas ideias, todas estas expectativas de que é uma expectativa legítima dos homens, que é uma necessidade masculina, que é um dever das mulheres, tudo isto ali alimentado, todas as expressões de uma cultura
que te satura com imagens sexualizadas, que bombardeia as mulheres e os homens com representações hipersexualizadas. Aliás, uma coisa interessante, mas vou terminar para não me perder. Não. Tudo isto condiciona muito e constrange muito a nossa liberdade em termos sexuais. Tudo, porque as escolhas e as interações sexuais não se fazem no vazio, não é? Fazem-se sempre num contexto social. E se tu já vais saturado, se vives num ambiente saturado, numa cultura altamente pornificada, não é? Que te diz que o sexo é importante, que devemos ter sexo super satisfatório a toda a hora, porque a vida, o valor da vida depende disso. Obviamente, e se ainda por cima tens um caldo cultural que te diz que o sexo é necessário, que tem de ser a toda a hora, que os homens são obcecados, etc., tudo isto depois diminui muito as escolhas reais que tu tens e o grau de respostas que tu tens, não é? Por exemplo, esta senhora que dizia isto, que consentimento é este? O que é que este consentimento vale? O que é que este consentimento diz? Não é? É uma concessão, é uma cedência, é uma capitulação, e isso não pode bastar-nos, não é? Não pode bastar-nos. Mas, agora ia dizer qualquer coisa e acho que me perdi. Sobre a saturação das imagens pornificadas, por exemplo, uma das campanhas que eu acho que mostra bem os limites do consentimento e que é reveladora do contexto social hipersexualizado que nós vivemos. Uma das campanhas que foi muito popular sobre o consentimento, em contexto de universidade, etc., era o Consent is Sexy, e havia underwear, cuecas, imagens de lingerie, com o slogan o consentimento é sexy. E eu acho interessante pensar porque é que até o requisito mínimo para ter sexo tem de ser erotizado. Como se o que tu disseste, a outra pessoa estar bem, o respeito pela outra pessoa, e a ideia de que nós não podemos impor uma relação sexual ou um ato sexual não fossem suficientes. Nós temos de tornar isto apelativo. Exato, parece que vai fazer uma campanha de marketing para tornar a coisa cool, entre aspas, não é? Exatamente. Marisa, olha, diz-me uma coisa, eu tenho aqui mais umas perguntas, mas se calhar, se quiseres, podemos passar para as perguntas que temos recebido no chat. Como quiseres. Ok, então se calhar está aqui uma primeira pergunta, acho que é do Jorge Pires, creio eu. Pergunta: revogável a qualquer momento, um corte, capricho e o respeito mútuo entre adultos. Ou seja, aqui eu lembro-me deste comentário, foi na altura que falávamos ainda na parte do conceito de ser revogável, ou seja, o consentimento de ser revogável. Vamos aqui por um exemplo prático. São duas pessoas adultas no meio de uma relação sexual e uma das partes diz: eu não quero mais. Pronto, acho que é por aqui. Vamos só explorar esta questão da revogação para parar e o respeito para com essa pessoa. Uhum. Se quiseres retirar a carga legalista da coisa, podemos não falar em revogável, podemos falar, mas se bem que revogável não é só um conceito legal. É bastante claro. Podemos falar em parou, a pessoa deixou de ter interesse, a pessoa não quer mais, ponto. Qualquer hesitação ou qualquer recusa, ou pura e simplesmente a pessoa parou, deixou de consentir. E parou de estar ativamente envolvida, positivamente envolvida. Isto é a fronteira. A partir daqui, qualquer insistência, qualquer tentativa, já é violência. Já é violência sexual. Eu acho que o que estás a dizer, para muitas pessoas, se calhar é difícil de reconhecer. Acho que há certas pessoas que, se calhar, os limites andam nessas fronteiras, mas gostava de dizer, por exemplo, quando trabalho com jovens, e falamos, partimos do pressuposto que quando estamos numa relação com alguém, ou quando vamos ter sexo com alguém, é porque nós queremos estar com essa pessoa, queremos dar prazer a essa pessoa e queremos que essa pessoa nos dê prazer, uma relação de pares. Quando pergunto, então, mas se vocês querem dar prazer a essa pessoa e essa pessoa também vos quer dar prazer, quando essa pessoa desinveste, quando essa pessoa para, qual é que é o sentido nessa dinâmica de pares, de dar prazer, qual é que é o sentido de continuar? Se calhar não fará mais sentido parar e perguntar à outra pessoa como é que ela está, porque é que parou, se quer parar, que está tudo bem se quiser parar. E quando colocamos as coisas nestes moldes, os jovens dizem que sim, claro, ok? Portanto,
não é assim tão difícil compreender. Às vezes há aqui alguma defesa, não é? E uma das coisas que eu acho que nós temos de parar de fazer é exatamente isso, é que não é difícil. O que temos de parar de fazer é de usar aqueles discursos, de tratar homens, por exemplo, como se fossem seres muito limitados nas competências, ou seres que não absolutamente incapazes, quase como umas bestas de desejo, intratáveis, o boys will be boys. É precisamente porque eu acho que os homens não são ninguém, é por destino, de forma nenhuma limitado, que eu sou feminista. Os homens não têm, não há qualquer instinto ou natureza masculina a priori. E é uma redução brutal do papel do homem, não é? Como se nós fôssemos, como se os homens Exatamente, como fossem se só fossem umas centrados ao bestas, sexo só, não é? Tipo, falocentrados. estruturas muito animalísticas, incapazes de reconhecer limites, de perceber as pessoas, de perceber e de respeitar os limites dos outros e das outras. Portanto, não. É esse discurso muito naturalizado, que não dignifica nada os homens, tem mesmo de ser muito desmontado. E começar por aí. Não, ninguém, os homens, o boys will be boys, é mito, e é um mito que continua a desculpar comportamentos e que, sobretudo, eu acho que a maioria dos homens já não se revê nisso, não é? Portanto, acho que é insultuoso até, e a maioria dos homens não quer ter essa visão, essa caricatura feita de si próprio. Outra pergunta. Mas só dizer, desculpa, que a ideia é sempre que o desejo e o consentimento e o entusiasmo na vivência sexual, na interação sexual, no contexto sexual, é sempre uma coisa dinâmica, nunca é começou, a pessoa está, e eu sei que já dissemos isto algumas vezes, mas exatamente isso que tu disseste, do revogável, é basicamente que é um processo dinâmico até ao fim. A pessoa tem de estar, as duas pessoas têm de estar igualmente investidas até ao fim. Porque não há nada, isto não é um contrato fechado, e isso é um dos riscos das apps, as ditas apps do consentimento. A ideia é de que a pessoa se compromete e que depois está fidelizada àquele contrato, como se a relação sexual fosse um contrato. Não! Aqui as pessoas podem parar a toda altura, podem mudar de ideias a qualquer altura, podem ter um gatilho, perder o interesse a qualquer altura, enquanto estão na interação sexual. Até porque, para todos os efeitos, vamos ser muito básicos e claros. Se nós estamos com uma pessoa porque gostamos dessa pessoa e queremos o seu bem e o bem-estar, se a outra pessoa está desconfortável, quer parar de alguma forma, esta história só termina de duas formas. Ou nós respeitamos a pessoa, ou esta pessoa vai acabar por ser vítima de violência sexual. Ponto final. E agora é muito claro, é como digo aos jovens, é decidir qual é que é o papel que tu queres ter na vida desta pessoa. Exatamente. Eu lembro-me de ter uma reunião, desculpa, agora diz. Mas eu lembro-me de uma reunião brincar com a minha orientadora e que estávamos exatamente a dizer isso, era, se tu não queres cometer um crime, if you don't want to be a criminal, tens de ter o consentimento da outra pessoa, é o mínimo. É o mínimo. Sim, posso-te roubar, se faz favor. Não pode, não é? Olha, há aqui uma pergunta da Soraya Rodrigues que... Vamos ver, eu vou só aqui pôr mute a alguém que estava com barulho. Em contexto de BDSM, fala-se por vezes em consensual non-consent, e uma pesquisa no Google fala do significado de a dynamic between two or more consenting adults, where one of them does unpleasant or harmful seeming things to the other, who looks as they are not enjoying it or not consenting. Acham isto problemático? Porquê ou porque não? Isto aqui... estou a tentar ler a pergunta porque perdi-me ali um bocadinho. Eu vou colocar outra vez Já encontrei. Em contexto BDSM, fala-se por consensual. Eu tenho de confessar que não estou muito por dentro. A investigação que eu faço é sobre violência sexual no contexto heterossexual, mas conheço muito pouco das regras, da comunidade, das práticas BDSM. Conheço mesmo muito pouco, portanto tenho algum medo de falar sobre coisas que não domino. Mas sei que há muitas críticas e muitos problemas levantados, apesar de saber que existem sempre, acho que
a defesa é sempre que existem práticas muito estabelecidas e uma preocupação muito grande de quais as regras na participação do BDSM, mas sei que há muitos problemas levantados com isto, a muitos níveis, a mesmo muitos níveis, a erotização da violência, que é qualquer coisa que nós já, que existe demasiado no contexto social, a erotização da violência contra as mulheres. E se vamos abrir muitas brechas ao consentimento, eu acho que o caminho é de retrocesso. Eu acho que temos de ser muito mais exigentes, dizer que o consentimento é uma fasquia mínima, é o mínimo dos mínimos, como dissemos, mas que não é suficiente, e eu tenho algum medo, isto sem conhecer as dinâmicas em causa, Claro. que se estejam a abrir exceções, e portanto deixo aqui a ressalva, que se abram exceções de alguma forma glamorizadas e que as dinâmicas de poder que são dominantes, de homens sobre as mulheres, e que todas as dinâmicas de violência sexual encontrem aqui caminhos e exceções legitimadas. Exato. Assim, Mas não posso deixar mais do que a minha preocupação, porque não é o meu tema. E não então, tenho mais ou menos. passamos aqui para a Inês, que pergunta: em que medida os outros parâmetros, além do consentimento, podem também ser uma alternativa, além da ideia limitadora do consentimento para pessoas com deficiência intelectual? Vou-te pedir que repitas. Ok, eu vou tentar. Em que medida os outros parâmetros, além do consentimento, podem também ser uma alternativa, além da ideia limitadora do consentimento para pessoas com deficiência intelectual? Ou seja, se calhar vamos tentar aqui Outros perceber. parâmetros, mutualidade, presumo. A minha dificuldade Presumo que sim. em perceber completamente a pergunta foi essa. Não sei se a pessoa que fez a pergunta Está aqui, podia pode dar mais partilhar. ou menos, Sim. mas A Inês Silva, se quiser, Sim, participa. sim, era Aqui. não, nesse sentido, desculpem. ok, então assim é mais fácil, sim. E peço desculpa por repetir isto, mas o consentimento, eu não sei exatamente o que é que pensa, qual é o referente quando fala em pessoas com deficiência, se é deficiência cognitiva, se é que tipo de deficiência. Agora, todas estas críticas ao consentimento que eu fiz, é de facto uma ideia muitíssimo redutora, não querem substituir o consentimento por outra coisa completamente diferente. O consentimento é necessário, é uma condição necessária, as pessoas têm de estar na posse plena das suas faculdades, têm de ter maturidade legal para o fazer, por exemplo, têm de preencher todos aqueles requisitos, tem de ser o consentimento específico, a cada ato sexual, voluntário, informado, etc. Mas, sendo isso um requisito mínimo, não basta. Mas isso tem de estar presente. Portanto, quando falamos de pessoas com deficiência, não sei de que grau de deficiência, de que natureza de deficiência, de que grau de limites e que grau de constrangimento é que isso comporta. Portanto, também não posso dar uma resposta guarda-chuva, mas vincar isto, que o consentimento, sendo mínimo, é um requisito. Bom, obrigado. A Maria Reis pergunta: em relação a sexo não heteronormativo, notam estas ideias de papéis de género? Sei que, por exemplo, em relação às tarefas domésticas, vemos em relações lésbicas a tendência que a mulher femme acaba por auto-atribuir ou lhe serem atribuídas estas tarefas e à mulher butch. Isto não é esperado. No consentimento também acontece. Ou seja, obrigada pela pergunta, que eu acho a pergunta muito interessante. E, repito, não sendo o meu tema e o meu tópico e o meu centro da minha investigação, eu fiz investigação muito relacionada, como disse, com a prática crescente do sexo anal em contexto heterossexual. E, portanto, tive de mergulhar um bocadinho na literatura sobre práticas entre homens que têm sexo com homens e o sexo anal globalmente considerado, de forma mais abrangente. E o que eu constatei é que existe na literatura, isso está documentado, está problematizado, existem muitas dinâmicas que a partir de nós assumimos que são dinâmicas de poder entre homens e mulheres no contexto heterossexual,
que eram replicadas em casais homossexuais, em homens que tinham sexo com homens. Lembro-me perfeitamente da ideia do passivo, do ativo, a conotação do sexo anal com qualquer coisa que tornava os homens efeminados, que era qualquer coisa mais degradante, porque era um sinal de feminização. Portanto, eu sei que estas dinâmicas de coação e estas hierarquias não são exclusivas do contexto heterossexual, elas existem, mas também existem dinâmicas próprias. Agora, que o edifício de poder, que eu acho que é muito assente na visão de que o feminino é qualquer coisa que está abaixo, é muito transversal. Quanto mais feminino, mais abaixo. Acho que pode ser condensado assim. Sim, sim, obrigado. O Luís Cruzeiro queria fazer uma pergunta via áudio, portanto, Luís, a pergunta. Olá, em primeiro lugar, boa tarde a todos e parabéns ao Ângelo por mais esta iniciativa. E pronto, eu vou ser muito sucinto. Tudo o que nós temos estado aqui a falar, o que vocês têm estado a falar, você e o Ângelo, demonstra que o papel dos jovens é muito importante nesta temática do consentimento. Mas nós vemos, mesmo a nível de educação, a nível escolar, a educação sexual que existe foca temas que não têm nada a ver. E este tema do consentimento devia estar enraizado logo desde miúdos. Eu sempre apoiei, desde a primária, que haja educação sexual como deve ser. Onde haja abordagem de temas de consentimento, onde haja o desconstruir também de uma cultura, que nós ainda temos essa cultura em Portugal, desculpa lá, Ângelo, isto vai ser num instantinho, nós temos esta cultura em Portugal porque já vem de trás. É a cultura do homem e da mulher, e a mulher no casamento tem que haver sexo, ou então o homem é que manda a nível sexual. Pronto. E isto tem que começar a ser desconstruído, mas tem que ser em tenra idade, não é? Que chegando aos 16, 17 anos, vamos ter educação sexual nas escolas, que isso não vai dar em nada. Isto vai dar sim em alguns problemas do não e do sim e perdão, e toda aquela temática e toda aquela envolvência do namoro. Muitas vezes a violência no namoro começa por causa mesmo do não e do sim. Pronto, é somente por isto. Eu gostaria de saber a sua opinião quanto a a introdução da educação sexual logo no ciclo básico, neste caso. Não podia estar mais de acordo. Eu podia mesmo estar mais de acordo. Absolutamente. Aproveito aqui o espaço para fazer alguma publicidade, porque ao Guia da Educação Sexual Feminista, que a PPDM traduziu há muito pouco tempo, está disponível no site, e eu acho que é um excelente ponto de partida, e concordo inteiramente, não retive o nome da pessoa que fez o comentário, a pergunta, mas concordo inteiramente com o Luís. Tem de ser muito mais cedo, e a educação sexual não pode ser uma coisa restrita a aspectos biológicos e restrita ou circunscrita à contracepção, de todo, e a riscos, e a uma perspectiva de risco e de minimização ou de controle de riscos. Não, tem de ser, de facto, ser iniciada muito mais cedo para ser eficaz, até porque a educação sexual vai contra uma educação sexual que seja de facto empoderadora das mulheres e dos homens, e que tenha uma tónica nesta ideia de consentimento e mutualidade e de entusiasmo. É uma coisa que vai contra muitas das mensagens culturalmente mais disseminadas. Portanto, se uma pessoa é socializada neste profundo caldo sexista e depois aos 17 anos, quando provavelmente até já recebeu muita informação de muitos outros contextos, do acesso à pornografia, etc., quando se calhar já iniciou a sua vida sexual, já teve contactos sexuais, é muito tarde. É muito tarde e é muito pouco. Portanto, eu acho que é um direito que nós devemos reivindicar. Nós todas e todos temos direito a viver a nossa sexualidade da forma mais livre possível, e temos direito a conhecer os nossos corpos e a estar cientes das dinâmicas de poder e a ter ferramentas para lidar com tudo isto. Portanto, é um direito ter educação sexual.
É um direito que nos tem sido negado. Portanto, acho que qualquer coisa que nós temos de reivindicar muito ativamente, e felizmente estão a ser dados passos nesse sentido, de que é uma coisa que é urgente e que tem de ser começada muito cedo. Nesse sentido, já agora faço aqui a publicidade que a última conversa deste ciclo de abril vai ser com a Vânia Beliz, que a Vânia conhece, que a Maria João também conhece, e que domina esta questão da educação para a sexualidade e como ferramenta também de prevenção e tudo mais. Maria João, alguém pergunta, a Adriana Quintão diz que gostava que a Maria João falasse um pouco do que pensa sobre o papel dos média sobre a questão do consentimento. Por exemplo, ainda nos dias de hoje, em vários filmes de Hollywood, o não das mulheres não é respeitado. Adriana, concordo absolutamente. Não podias também estar mais de acordo. Ótimas intervenções, a sério. Porque os média, o papel dos média no consentimento e na violência sexual é impossível de minimizar. Impossível. Porque faz parte, isto não é numa relação causa e efeito, não é? As pessoas veem filmes e ficam automaticamente vão reproduzir aqueles guiões, não. Mas é mais complexo, mas nós estamos mergulhadas numa cultura onde os médias têm muita influência. A publicidade, o cinema, o audiovisual, tudo aquilo que consumimos constrói narrativas que são muito fortes, constrói, legitima representações que são muito fortes, e é absolutamente impossível ser imune a isso, absolutamente impossível. Portanto, é deixar aqui esta nota de que não é qualquer coisa que eu escolho individualmente não ser sujeito a... Não, a influência dos médias é muito poderosa. Falar e pensar na pornografia, no tipo de guiões que promove, num contexto onde a maioria dos jovens, eu lembro-me nas entrevistas, várias mulheres tinham referido, e vários homens também, que tinham visto pornografia muito cedo, alguns com 11 anos, 12 anos relatavam experiências desse tipo. Portanto, quando ainda têm conceitos e ferramentas muito incipientes, e aquele grau de exposição sem filtros, lá está, sem educação sexual apropriada, tudo isto é muitíssimo impactante, e tudo isto é muito importante, tudo isto merece muita atenção e muita reflexão, mais do que nós temos dado. E sim, os guiões, particularmente sobre o sexo anal no contexto heterossexual, eu fui fazer análise de média na minha investigação de doutoramento, e o que eu vi era muitíssimo, que eu constatei e analisei, era muitíssimo problemático relativamente ao consentimento. Eu lembro-me de partilhar com o Ângelo, se calhar depois podemos partilhar o texto. Um dos exemplos, se calhar, mais grotescos que encontrei foi na GQ, onde o artigo era escrito por uma mulher, para uma revista masculina, e onde ela sugeria e recomendava que os homens fizessem sexo anal com as parceiras by surprise, ou seja, como uma forma de surpresa. E tinha um guião diz ao ouvido, encosta, ou seja, quando ela já está fisicamente posta na situação. E depois dizia... mas não means no, não significa não, portanto tens de ter a certeza de que ela consente. O que é que este consentimento significa, não é? O que é que vale falar de consentimento aqui, quando todo o resto do texto, toda a outra mensagem era no sentido de condiciona a liberdade da tua parceira. Mas sim, a ideia de que estas narrativas dominantes que nós consumimos e a que somos expostos desde o início, de que o não das mulheres é qualquer coisa para ser vencido, que é para ser conquistado, de que o não das mulheres é performativo porque elas lá vão acabar por ceder, não é? Um bom conquistador não fica pelo não inicial. Portanto, todas estas ideias de que o grande garanhão, lembro-me também num filme, agora nem sequer me lembro, tu lembras-te, eu sei que comentei contigo, mas são daqueles filmes, era os Homens do Rei, sim. Onde acaba com a mulher, ele salvou o mundo e pergunta-lhe: se eu salvar o mundo, podes-me dar um beijo? E ela dizia: se salvares o mundo, podemos fazer sexo anal. Portanto, esta ideia de que a sexualidade das mulheres é uma vitória masculina, de que é qualquer coisa para ser atingida, alcançada, quebrada. Portanto, sim, Adriana, toda a razão. Toda a razão. Nós não combatemos uma cultura de violência sexual sem ser muito exigentes com o papel dos média, com as narrativas, as representações mediáticas.
sem exigir representações muito mais dignificantes da sexualidade das mulheres e dos homens. E é muitíssimo necessário combater isso em todas as frentes. A glamorização da violência sexual, muito presente, muitíssimo presente, está em todo o lado. Há muitos estudos sobre isto, sobre os danos na autoestima das raparigas adolescentes, quando expostas a todas as mensagens de hipersexualização, de que o valor delas depende de serem desejadas sexualmente, depende do valor sexual delas, tudo isto. Portanto, é ultra necessário, um dos principais caminhos que nós temos de fazer é ser exigentes, muitíssimo exigentes, com os média, com o papel dos média, com as representações mediáticas sobre a sexualidade. Já agora, Maria João, gostava só aqui de referir algo que, só para complementar, se me permites, que é estas questões dos mídias não acontecem isoladas, não vêm de um vácuo, não é? E falamos não só destas questões do consentimento, mas também, por exemplo, aquilo que é visto como conquista, não é? Por exemplo, quando o homem persegue uma mulher, a mulher diz que não, e ela acaba a relação e ele passa noites e noites a persegui-la e quantos mil filmes de não carro. Bem, com o mesmo guião, não é? Ela não estava interessada e aquilo é uma luta infindável até que ele a conquista. Até que ela, exato. Todas as questões estão a romantizar e a naturalizar que são estes os papéis que os homens devem ter e as mulheres também. Portanto, não é só o consentimento. Eu lembro-me que há alguns tempos, só que fiz um desvio, vi um filme dos anos 80, creio eu, agora não me recordo, não, Flashdance, acho que é o Flashdance. Sim, acho que é o Flashdance. E todo o filme vê-se que é escrito por homens que estão ali a trabalhar a sua fantasia. Portanto, é uma rapariga de 18 anos que é stripper e que quer ser bailarina e que o chefe dela de 40 e tal anos a persegue várias vezes até ceder, não é? Portanto, e isto é romantizado, mas pronto, já era outra conversa. É naturalizado e romantizado. A própria ideia de romance dominante, felizmente cada vez mais questionado, mas é exatamente isso. É uma ideia de conquista, uma ideia de conquista masculina, de resistência, não é? E de superação do não, de superação do desinteresse dela, de superação. É quase como se houvesse um jogo que é preciso cumprir, não é? Outra questão que aqui a Joana Moreira coloca é como olhar o consentimento e transformar o consentimento em entusiasmo quando há dissonâncias entre o que é dito e o não verbal, e muitas vezes até o que é dito. Muito comum na fase de flirt e na lógica de correspondência dos scripts, por exemplo, as pessoas gostam de ser conquistadas e que os homens gostam da conquista. Pois, eu acho que nós temos de começar por desnaturalizar os scripts, os guiões. Nós temos mesmo de atacar essas ideias, porque enquanto não atacarmos essas ideias que de alguma forma ainda dominantes, que as mulheres dizem que não quando querem dizer sim, e que aquilo é uma determinada etapa do ritual de sedução que tem de ser cumprido, enquanto não desmistificarmos estas ideias, não vamos muito longe. Portanto, começar mesmo por aqui. E a ideia, eu se calhar estou a ler mal a pergunta, mas quando a Joana me pergunta como olhar o consentimento e transformar o consentimento em entusiasmo, eu não sei se nós queremos transformar o consentimento em entusiasmo, nós queremos só entusiasmo que necessariamente requer consentimento. Agora, esta ideia de que, de alguma forma, que a resistência é para ser vencida e que vamos transformar o comportamento da outra pessoa, sobretudo o comportamento o comportamento da mulher, não é? Isto é um dos pilares do discurso e da forma como nós olhamos para estas coisas. Isto tem de ser altamente desmontado. Altamente desmontado. Estes guiões não são guiões naturais, não é? Esta ideia de que as mulheres mentem sobre a sua sexualidade, tudo isto são mitos que poluem muito a interação entre as pessoas, que naturalizam muito a violência sexual, que naturalizam muito estas dinâmicas de poder, mesmo quando elas são mais subtis e não tão extremadas como nós podemos pensar, nos casos mais flagrantes, mas nós temos mesmo de começar por aqui, por desmontar estes guiões. Okay. Esta ideia de que as mulheres necessariamente têm ali um tempo ritualístico em que se fazem difíceis ou que dizem que não verbalmente, mas querem, tudo isto é tão estereotipado e tão nocivo
que nós podemos até vir com muitos requisitos sobre consentimento e mutualidade, etc., e ter muitas conversas sobre isto, etc. Mas se não vamos à gênese dos problemas, que são estes papéis de género e estes estereótipos, o caminho não vai ser cumprido. Vai ficar, o essencial vai ficar por cumprir, vai ficar por fazer e vamos ter muito pouco alcance. Portanto, é mesmo atacar estas dinâmicas e estes discursos. É por aqui que se começa, por estes guiões, como tu disseste, exatamente. Eu queria só acrescentar uma coisa, que era a questão de, que se calhar não ficou muito clara na minha pergunta, que tem a ver com estes scripts também muitas vezes partem das mulheres, que foi-lhes incutido que elas tinham que passar por esse ritual. Claro que sim. E depois a minha questão também é, em que medida às vezes também não há prazer neste flerte, neste discurso um bocado ambíguo, de parte a parte, e não aqui falo só das mulheres, mas neste jogo que pode haver de parecer em vez de ser, e por isso é que eu perguntava como é que olhamos para o consentimento para isto, porque o consentimento parece esta coisa tão límpida, tão cristalina, não é? Por isso vem do consentimento. Eu acho que o problema do consentimento um dos problemas é exatamente do conceito, e aqui voltamos ao início da conversa, é que eu acho que é muito mais límpido perceber quando é que alguém quer efetivamente ter sexo connosco, não é? Do que consentido, do que se aquilo é consentido. Eu lembro-me também, quando fiz as entrevistas, perguntei todas as mulheres que me responderam, e foram várias e tinham vivenciado muitas formas diferentes de violência, umas psicológica, aquele padrão que eu referi de quebradas pelo cansaço, vencidas pelo cansaço, outras violência física, mas todas elas sabiam que não queriam. Todas elas sabiam que não queriam. E quando eu perguntei como é que elas iam definir a experiência, como é que elas rotulavam a experiência, algumas diziam, eu acho que foi meio consentido, porque eu acabei por dizer que sim, isto depois de estarem imenso tempo a dizerem que não, e com uma pressão sobre elas enorme, com muitos pedidos, muita insistência e com muitas reações de hostilidade quando elas não queriam, e aquele sentimento de culpa que lhes tinha sido introduzido de alguma forma estarem a falhar, mas isto para dizer que todas elas sabiam que não queriam, perfeitamente, isso era límpido, e todas elas sabiam que não tinham mostrado que queriam porque elas não queriam, mas elas tinham dúvidas sobre como é que basicamente punham a questão em termos de consentimento, porque o consentimento lá está, tem tantos problemas enquanto conceito, que não era, elas não sabiam se a ambiguidade delas tinha sido lida como consentimento. Depois o modelo do consentimento, como tem implícita o homem procura, começa, inicia, experimenta, impõe, e alguém concede, a mulher concede, depois isto fazia-as escrutinar muito como é que tinham sido as respostas delas. Será que eu não fui suficientemente verbal ou suficientemente explícita na recusa? E a pergunta que nós temos de fazer é: como é que tu tiveste a certeza de que a outra pessoa queria? Isso é fácil, nós temos de ler quando as pessoas estão entusiasmadas e plenamente investidas e plenamente desejantes de qualquer coisa, não é? E voltamos também ao princípio do problema do consentimento, é que consentir tem esta carga de autorizar e ceder e capitular e permitir, e nós não temos de acabar com uma cultura, temos de ir muito para além disto, acabar com uma cultura de dar autorização a sexo é ok, não é? Eu lembro-me de falar com o Ângelo há uns dias e dizer: eu, se te quiser pedir em casamento, nunca te vou perguntar, consentes em casar comigo, não é? Tem zero romantismo, para começar, e depois porque não traduz de todo, o problema do romantismo é menor, é que não traduz a esfera da vontade e de vontade plena. E o consentimento não contempla, por exemplo, ter dúvidas ou até estar ambivalente e depois haver um momento em que se diz que não, por exemplo. Exatamente, por isso é que eu acho tão importante reter, em caso de dúvida, é não. Se nós temos dúvidas de que aquela pessoa queira ter sexo connosco, ou aquele tipo de sexo, é não. Okay. Ambivalência, dúvida, expressões de medo, expressões de qualquer expressão que suscite dúvida, já é um não. Okay. Nós sabemos ler quando as pessoas estão positivamente interessadas, desejantes, estão a ter prazer, se estão plenamente investidas naquele ato, se querem de facto. Nós sabemos ler isso e sabemos perfeitamente a diferença entre isso e consentir.
Brijão, tenho aqui 2, 3 questões que eu vou tentar, se calhar, arrumar numa mesma, que é a Mariana fala qualquer coisa como: penso que há casos em que o consentimento se torna mais complexo, no entanto, uso como complexo algo que é muitíssimo comum. Exemplo, uma pessoa que, apesar de ter dado o não explícito, após insistência contínua para o ato sexual, acaba por ceder, em aspas, e até insiste no ato sexual. Conheço muitos casos destes e dos sentimentos de autoculpabilização que se seguem pela parte de quem foi agredido. Apesar de ter acabado por existir o tal suposto investimento, considero isto uma agressão sexual. Gostava de saber a vossa opinião. Obrigado pela iniciativa. Espero que eu vou passar para a outra. Deixa-me só dizer, concordo plenamente. Sim, claro que ok. sim. A Susana Caranova, no Facebook, pergunta: e quando uma pessoa está sob o efeito de qualquer substância ou álcool que nem sabe o que faz e o outro, entre aspas, se aproveita desse estado? E eu gostava aqui também de colocar uma questão no âmbito disto para... Nem sequer consentido é, então. Exato. E faz-me lembrar logo aquele caso na discoteca de Maia, não acho que foi Maia, que a rapariga estava completamente A inconsciente. sedução mútua, não é? Um desmaio é sedução. E dois homens a violaram. Mas Sim. pegando aqui nos sentimentos de autoculpabilização que a Mariana pegou, eu vou tornar ainda um pouco ainda mais complexo para ti a resposta mais difícil, o que é, por exemplo, em casos em que alguém, por exemplo, vai nas apps tipo o Tinder, não é? E combina um encontro sexual, que já sabe que o fim, ou seja, é sexual, ou alguém que toma uma iniciativa e como já tem, entre aspas, dado este consentimento inicial, muitas vezes, se a situação corre mal, e vai correr às vezes, e acaba por ser vítima de violência sexual, como a vítima interioriza que deu consentimento, ou seja, que aquele consentimento inicial permite, ou melhor, diz que ela não é vítima, porque como permitiu ou consentiu, às vezes as vítimas acabam por pensar: então, mas eu quis, fui eu que fui ao encontro, fui eu que mandei a primeira mensagem, fui eu que tomei a iniciativa, e isto também era interessante perceber como é que nós desconstruímos que estes sentimentos de autoculpabilização não significa que a pessoa, lá porque deu o consentimento inicial, que não tenha sido vítima de violência sexual. Como é que... Claro. Bem, tanta coisa. Tanta coisa, não é? Foi muita, se calhar. Não sei por onde é que és Começa se calhar pela Mariana, que fala da questão da pessoa que depois acaba por ceder, apesar de ter dito não explícito, após a insistência acaba por ceder e depois os sentimentos de autoculpabilização. Sim. Bem, tanta coisa para dizer por aí sobre isso. Todas nós ou já vivemos situações ou já as ouvimos, não é? Muito próximas disso, de ter o nosso não de todas as formas e o nosso desinteresse ou repulso até completamente desrespeitados, e depois de mas tanta insistência. Eu lembro-me das entrevistas em que elas diziam, uma das mulheres que entrevistei, que era muito nova, era uma mulher jovem, tinha 23 ou 24 anos, e estava a reportar uma experiência passada dela dizer: aquilo era como uma criança a pedir à mãe um gelado, e às tantas tu dizes: eu vou-te comprar um gelado só para parar de te ouvir. Ou as outras que diziam, os relatos foram muito semelhantes até nas metáforas, esta do chocolate, do gelado, várias que relataram uma que esteve um ano debaixo daquela pressão, uma outra em que o namorado estava sempre a falar do mesmo, sempre a falar do mesmo e sempre a fazer alusões, uma outra que contou como a abordagem do namorado tinha sido quase súplica, portanto, quem é uma pessoa mais naiva pode parecer: mas que violência sexual é esta? Porque não há força, não há uma imposição, mas ele chegou com uma estratégia muito... de dizer: eu sou o único que não experimentou, o meu sonho era experimentar sexo anal, e os meus amigos todos dizem que não sei o quê, e ela, depois de muitas alusões e muitas referências e este padrão de conversa repetida, acabou por ceder, e era mesmo isso que elas diziam, aquilo era uma cedência, retratavam aquilo como uma cedência, uma forma de capitulação. Agora, algumas delas diziam: se calhar isto é consentimento, porque eu até acabei por dizer que sim,
não é? Mas que consentimento é este? Que consentimento é este? O que é que isto vale enquanto consentimento? Aquilo que dissemos ao início, isto chega, isto basta, isto é consentimento, que tipo de consentimento? Claro que isto está, eu não tenho dúvidas em qualificar isto, e não estou sozinha, novamente, de todo, em qualificar isto como violência sexual. Isto é uma forma de violência sexual. Mesmo, e por isso há autoras e autores que falam do consentimento coagido, sob coação. É que não é uma coação direta, a pessoa não tem uma arma, não tem uma arma apontada, mas houve uma forma de coação muito mais diluída, mais subtil, mas ela existiu. E o que é que este consentimento diz, não é? O que é que a senhora que dizia à Margarida, eu abro as pernas para não ver tachos e panelas a voar? Uma senhora que via, provavelmente pensava que era o seu dever, via isto como uma forma de ver e via isto como uma forma de evitar males maiores, não é? Evitar outras formas de violência. O que é que este consentimento diz, não é? Qual é o valor disto? E o que é que isto diz sobre a outra pessoa, a quem bastou, que a pessoa sob pressão e depois de ser bastante pressionada dissesse que sim. O que é este sim, não é? Por isso é que eu acho que não podemos falar só de consentimento, nós temos de ter um padrão muito mais elevado, porque o consentimento, lá está, remete para estas ideias de ela permitiu, não é? Ou ela até acabou por ceder. Se nós achamos que o sexo como concessão, como uma autorização chega, eu acho que não, acho que todas aqui, tenho esperança, todas aqui achamos que não. No fundo acho que é isso, Maria João, é que conceito é que nós queremos de ter, digamos, de sexo saudável, que acho que é um pleonasmo de sexo saudável, mas de sexo, daquilo de que temos que querer para as nossas relações, não é? Se a nossa relação tende a ser do pedinchar, digamos, ou de coagir, não é? Acho que são por aí. Olha, deixa eu fazer aqui só uma separação. Eu não consigo moderar a conversa e também moderar a discussão que está a haver na sala. Está a haver uma discussão na sala? Às vezes está aqui a haver uma discussão, eu só peço é que haja respeito pelas posições e que não haja ataques. É só isso. Vamos manter aqui, está bem, o respeito. Eu nem vou agora dirigir-me comentários específicos. E se houver aqui expressões de machismo, xenofobia, homofobia e afins, a pessoa será expulsa, só para deixar bem claro. Regressando à conversa, nós já estamos aqui há cerca de 1h30, eu se calhar gostaria só, para começarmos aqui, se calhar centrar novamente no que é impossível fazer numa conversa de 90 minutos, mas retomar se calhar as bases da conversa de hoje, ou seja, de deixarmos aqui se calhar fazer-te o desafio, Maria João, de se calhar para terminarmos de pensarmos... O que é impossível fazer... de pensarmos, se calhar, aqui centrar algumas ideias que para ti são mesmo essenciais. Ou mesmo que tens falado da questão, por exemplo, do revogar, da questão, se calhar, de passarmos, de evoluirmos do consentimento para entusiasmo ou outras questões. O que é que para ti, se pensares assim, Maria João, 3 coisas que para ti era mesmo uma grande vitória, como é que tu centravas? Quais eram essas 3 questões? 3 coisas que sejam uma vitória a tirar daqui. Sim. Que o consentimento é necessário, mas não é suficiente. Esta é para mim a grande ideia, é o grande ponto de partida. As pessoas têm de poder consentir e têm de consentir para que nós possamos ter sexo com elas. De outra forma, estão a cometer um crime. É o mínimo dos mínimos, mas não basta. O ideal de mutualidade, que as pessoas estejam reciprocamente investidas e que o prazer seja mútuo, que a vontade seja mútua, que ambas as pessoas queiram, isto é um ideal, não é? E não é um ideal assim tão difícil de atingir, de todo, não é? É qualquer coisa até muito básica, se pensarmos. Outra ideia fundamental, não é possível combater uma cultura de coação sexual e de violência sexual generalizada como nós temos, sem ir ao género, sem ir aos papéis de género, sem ir aos estereótipos de género, sem atacar tudo isso, sem atacar os guiões genderizados que
põem a tónica e na resistência da mulher, que naturalizam o desejo masculino como sendo qualquer coisa muito predatória. Isto é ofensivo para os homens. Não permitam isto. E, sobretudo, porque é o género que está, é a diferença de género, a hierarquia de género que está na base de uma cultura de adequação. Portanto, uma coisa não é desmontada sem a outra. E, por último, agora tenho alguma dificuldade a escolher. Porque acho que foram ditas muitas coisas importantes. Deixa-me ver. Eu se calhar aproveitava enquanto tu pensas, eu vou só aqui dar algumas ideias que eu acho que era importante, que é, antes de mais, é sempre reforçar da dinâmica que estamos com outra pessoa e queremos, e vamos aqui sempre centrar as questões dos contactos sexuais e sexualidade como algo positivo e prazeroso para as pessoas que têm interações sexuais uma com a outra ou com várias, não é? Que centrar no bem-estar, no conforto e no prazer da outra pessoa. Ok? Para mim, esse é um dos pontos claros. Como a Maria João disse muito bem, a questão do revogar é um direito da pessoa, não é? É um direito, seja de que modo, seja explícito ou de outra forma que tenhamos de identificar como tal. E lá está na dinâmica de queremos preocupar-nos com outra pessoa, se notamos que outra pessoa não está investida, não está na mesma página do que nós, não está tão presente como nós gostaríamos que estivesse ou como nós estamos, nós percebemos, e se não percebemos temos que também pensar que tipo de relação também queremos ter, não é? E eu acho que isso é muito importante. E há outra questão que é, voltando, eu sei que aqui ancorando um pouco no termo consentimento propriamente dito, que é quando se trata de consentimento, é preciso haver uma clareza das questões, que é sempre aquela questão que uma pessoa que consinta ou pelo menos demonstre interesse em sexo oral não significa que esteja disponível para sexo anal ou outras práticas, ok? E isto é muito claro. E dentro do casamento não significa lá por ter uma aliança no dedo que haja um direito ao sexo eterno a qualquer altura. Eu acho que são estas quase ramificações que também as pessoas precisam de perceber que é um conceito difícil, mas precisamos ter esta conversa e, como tu dizias e muito bem, temos que erradicar estes guiões, estes papéis, estas normas de género que vão empurrando as pessoas para determinados guiões e que depois esperam que haja correspondência e essa correspondência muitas vezes acaba em situações de violência sexual. Não sei se queres terminar com a última questão que tinhas... Eu acho que está no guarda-chuva da primeira ideia, da mutualidade, mas aquilo que tu vincaste agora é absolutamente imprescindível. Consentir ou desejar ou praticar qualquer ato sexual ou estar literalmente num contexto de interação sexual não significa, não cria expectativa legítima, não dá o direito a ninguém de antecipar que outros atos, outras interações sigam ou que se iniciem. O ato sexual, consentir, ou querer, ou desejar, ou participar em qualquer ato, como tu disseste, o sexo oral, não significa que a mesma pessoa vá consentir, ou desejar, ou participar em qualquer outra ocasião, ou em sexo anal, ou em sexo vaginal. Portanto, é sempre específico para aquele ato e àquele momento. Sempre. Não é uma coisa que tenha validade contratual em qualquer contexto. Conheçam-se as pessoas ou não, conheçam-se naquela noite, sejam apaixonadíssimas, tenham tido já muitas relações antes, estejam casadas. Isto é absolutamente essencial. Não há absolutamente nenhum direito a exigir sexo ou esperar sexo da outra pessoa. Exato. Até porque aquela questão que é, lá porque aconteceu uma vez terem feito determinado interação sexual, seja sexo oral ou não ou outra, não significa que seja para repetir. Claro. Não significa que seja, e que se é hábito, digamos assim, que segundas, quartas e sextas seja habitual o casal ter relações, que seja como a segunda, quarta ou sexta a pessoa não quer ter. Portanto, a rotina não cria consentimento. O consentimento não cai não há pela consentimento rotina. adquirido. Exatamente. Não há consentimento adquirido. Ou pré-adquirido, não é? Isto não é um pacote de dados que se compra. Exatamente. Não, isso não existe. Não existe consentimento adquirido por relação de casal, por relação de intimidade, pelo tempo, ou por contrato de casamento. Não existe consentimento adquirido. A cada
momento que nós temos uma interação sexual, nós temos de estar atentos aos sinais da outra pessoa, temos de estar atentos à comunicação com outra pessoa, e isso já é feito em todas as outras esferas da vida, portanto, isto não é nada transcendente, é só desnaturalizar, é só ser exigente com a sexualidade da mesma forma que nós somos exigentes em tantas outras coisas, e não sermos permissivos com a tolerância, ou tolerantes à violência como ainda somos, como culturalmente ainda somos. Portanto, a cada momento nós temos de estar atentos, a cada momento as pessoas podem mudar de ideias, vocês podem mudar de ideias, a outra pessoa pode mudar de ideias, podem perder o interesse, há muitos fatores que contribuem para isso, não é sequer uma rejeição pessoal, portanto, a cada momento, em cada ato específico, em cada interação específica, o consentimento, e muito mais do que isso, espero, os sinais, todos os outros sinais de desejo, de mutualidade, de bem-estar, etc., têm de estar presentes. Ok. Maria-João, muito obrigado. Estou a ver aqui Obrigada pela iniciativa e pelo trabalho que tu imensas fazes. mensagens a congratular-te pela tua clareza e pelos teus conhecimentos. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes hoje e que partilharam os seus comentários, especialmente. E pronto, próxima quinta-feira a conversa... Extraordinária, Isabel Ventura, deixa-me só dizer que isto é um painel de coisa luz. que me deixa muito feliz, estar entre a Margarida Medina Martins e a Isabel Ventura, que são duas mulheres que eu adoro. É uma sanduíche fantástica, não é? Adoro, admiro, são tão importantes na minha vida e com quem aprendemos sempre. Portanto, vamos estar com a Isabel Ventura a falar da cultura de responsabilização das vítimas, que também cruza-se com o que falámos hoje, consentimento, e também do que falámos na semana passada. Estes são temas todos que se vão cruzando e que às vezes é muito difícil separar porque são tão complexos. Portanto, quero agradecer-vos a vossa participação e amanhã, em princípio, se decorrer bem, colocamos a conversa online e enviamos um e-mail com os links para quem não esteve presente ou para quem quer rever alguma parte. Portanto, muito obrigado a todos e a todas. Boa noite. Obrigada, e até a próxima quinta-feira. Obrigada. Muito obrigada.